Lamentações 3, versículo 41, está escrito: levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus. E Hebreus 4, 16, o apóstolo Paulo escreve: acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Bom dia! Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, evangélico de confissão luterana. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, das outras denominações cristãs aqui do Vale do Rio do Peixe. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outra confissão religiosa. Bom dia a cada uma de vocês que estão aí com o rádio ligado para ouvir esse programa. Um programa que quer levar até a casa de vocês uma mensagem de amor, de paz, de esperança e ser uma voz profética no Vale do Rio do Peixe. O programa que vocês ouvem chama-se Tempo de Reflexão. E ele é levado ao ar pela Comunidade Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, de Rio das Antas, IECLB. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada uma de vocês, hoje e para tudo sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto da pregação para esse próximo final de semana é bem interessante. Jesus está caminhando com seus discípulos pela estrada em direção a Jerusalém. E no caminho ele tem uma pergunta séria para fazer para os seus discípulos. Ele pergunta para eles: vem cá, meus amigos, quem dizem as pessoas ao redor por aí, o povo, que sou eu? Os evangelhos são muito ricos e testemunham a identidade de Jesus com uma riqueza tremenda. Mas, observando a realidade dos dias em que nós vivemos, com tanta confusão, agora com toda a questão dos refugiados, com o número de igrejas ao nosso redor, de denominações a torto e a direito que aparecem por aí, nós nos damos conta que nós vivemos um tempo muito rico. Mas rico em desenvolver figuras, imagens e apresentar definições e tendências humanas para dizer quem é Deus e quem é Jesus. Pensemos bem. Quais são os aspectos acerca da identidade de Jesus que são relevantes para os nossos dias, nas diferentes realidades e nas diferentes comunidades e denominações cristãs ao nosso redor? Quem é Jesus Cristo aqui em Rio das Antas? Quem é Jesus Cristo no nosso Brasil? Ou quem é Jesus Cristo em qualquer continente em nosso vasto planeta? Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, nós focalizamos o Cristo que nos convida. Convida eu, convida você que está ouvindo, convida a cada um de nós dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou nós priorizamos o Jesus dos Evangelhos, que vira a mesa dos cambistas no pátio do templo, quem sabe? Em outros momentos, Jesus se identifica como o bom pastor, sendo ele o caminho, a verdade e a vida, pelo qual todos têm acesso ao Pai,
Ou Jesus se identifica dizendo: eu sou a luz do mundo? Em busca de respostas para o clareamento da identidade de Jesus, apontamos para a sua função profética, orientadora, ouvidora, corretora, enfim. Quem dizem as pessoas que eu sou? Pergunta Jesus. Pedro? Pedro era o mais afoito de todos e ele rapidamente confessa: tu és o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, o ungido. Tu és o rei enviado de Deus para inaugurar um novo futuro, anunciar a chegada do reino de Deus. Tu és a esperança do mundo. Qual é a imagem de Cristo difundida e aplicada pelas igrejas, pelos nossos membros, nas nossas comunidades e no convívio social? Que tu diz que eu sou? Pergunta Jesus a você que está me ouvindo. Sabe, conforme o testemunho do evangelista Marcos em nosso texto, Jesus diz que ele é o Senhor sofredor, o Cristo da paixão. Isso ele diz lá no versículo 31 do capítulo 8. Sabe, às vezes parece que o nosso mundo está entregue à própria sorte. Mas isso não é verdade, não. O nosso mundo não está entregue à própria sorte, porque o nosso mundo tem salvação. O evangelista Marcos nos conta essa mensagem que identifica Jesus como sendo o sofredor. A salvação do mundo acontece através da cruz de Cristo e da ressurreição. E não através do Cristo glorioso, Messias, que Pedro está apontando. Para o discípulo Pedro, uma pessoa como eu, como tu, uma pessoa tremendamente humana, esvazia-se a partir da autoapresentação de Jesus, ao apontar para o próprio sofrimento e para a própria morte, a esperança da salvação e da libertação. E a reação de Pedro seria a minha reação e a tua reação, é bem compreensível. Quem é que vai preferir o sofrimento ao bem-estar? Quem vai preferir a dor e a tristeza no lugar da glória e da vitória? Ou a visita a uma pessoa solitária, doente, a um bom almoço de confraternização? Quem é que vai preferir cuidar de um idoso ao sair para umas belas férias? Sabe, o evangelista Marcos deixa muito evidente que a vontade de Deus em relação ao seu filho querido Jesus não visa a sua glorificação maravilhosa, mas era a necessidade do sacrifício da cruz que era essencial para a salvação da humanidade. Não somos nós, seres humanos, que nos purificamos raspando as arestas e cantos agudos da nossa culpa. Jesus na cruz nos purificou. Na frente de batalha, os comandantes vitoriosos andam garbosamente. Nos dias atuais, sobrevoam em aviões supersônicos ou em helicópteros para ver a desgraça que aconteceu e se enchem de orgulho e de glória por causa de terras conquistadas e de um trabalho que não sei se irá fazer. Diante de centenas, milhares de desgraçados que sofreram com a enchente, com o vendaval, ou se afogam em barcos precários no Mediterrâneo. Sabe, meus irmãos, Deus completa a sua missão na cruz. A cruz da reconciliação é o caminho de Deus nesse mundo. A cruz da reconciliação é a boa notícia que liberta a humanidade das exigências indiscriminadas de sacrifícios
sem fim, por causa da ganância de alguns. A cruz de Cristo traz a liberdade em favor do amor de Deus, do amor ao próximo. A cruz de Cristo é o fundamento crítico para a edificação da humanidade e de uma vida equilibrada e humilde, de uma vida de serviço. A cruz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, é o que traz de volta para mim e para ti o que Deus quer de nós. Que nós sejamos humanos e que a humanidade recupere a sua humanidade. O Deus que anima a confiança completa a sua missão no mundo através da cruz. Estamos a serviço de Deus que faz a história da salvação pelo lado avesso. Parece ser uma atitude tola, mas a opção é a liberdade de Deus. Em Jesus Cristo, Deus não dá primazia à força, à glória, ao vitorioso, à ostentação, ao luxo, aos sinais espetaculares de milagres estrondosos. Não. Deus prioriza a vitória em favor daqueles que o seguem, que vão onde Ele está. Seu plano de salvação inclui a renúncia, a solidariedade para com os famintos, para com os injustiçados, para com os sofredores, para com os refugiados. No plano de Deus, acontece a oferta da própria vida para salvaguardar a vida de todas as pessoas. Jesus não morre em favor dos seus amigos, à semelhança do herói, mas é sacrifício em favor de todos e dos seus inimigos. Em favor dos humanos como eu, como você. Humanos pecadores e pecadoras. Sabe, nós cremos em Deus que não nos divide em derrotados e vitoriosos, em justos e pecadores, em salvos e não salvos, em irmãos da comunidade e dos que estão de fora. Não. O plano de salvação do nosso Deus tem abrangência total e a oferta para toda a humanidade. Por isso Jesus se chama de Filho do Homem, que vem para restaurar a humanidade nas pessoas. O Senhor da cruz nos coloca no mesmo caminho. E é muito provável que para o evangelista Marcos, a cruz que nós somos chamados para tomar sobre nossos ombros é a disposição ao martírio da pessoa em favor do amor. Sabe, nos passam 2000 anos nessa conversa de Jesus com seus discípulos. Apesar da cruz que foi fincada no topo do Gólgota, ainda não aconteceu nenhuma mudança na humanidade. Nós continuamos desumanos, que nos escandalizamos com o pequeno Ailã afogado na beira da praia, mas não conseguimos nos mover. O que enxergamos são exemplos de pessoas, testemunhas vivas e de comunidade de fé onde a cruz desmascarou a soberba. Mas o orgulho humano. O orgulho humano continua sendo uma busca de glorificação própria, onde que vale tudo. Vale a corrupção, vale o roubo, vale a idolatria, vale pisar sobre o mais fraco. Na cruz de Cristo, gente. Na cruz de Cristo, o Deus de amor desce e nos encontra na forma mais humana e solidária possível. A nossa tendência
A tendência do ser humano é como Pedro, é subir, é ser mais, é ter mais, é aparentar mais, é querer mais. Olhando para as cruzes em nossa volta, nos altares, nas torres das igrejas, nos carimbos dos documentos eclesiásticos, e lembrando sobretudo as palavras de Jesus Cristo: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Somos convidados, somos convidadas a identificar as pessoas em nossas cidades, em nosso estado, em nosso país, em nosso mundo, em nossos lugares de morada, e identificar as pessoas dispostas a carregar a sua cruz. Importa afirmar que a cruz da salvação é tão somente a cruz do Gólgota. Identificar as pessoas que em nosso meio têm que carregar a própria cruz. Doentes, desempregados, enlutados, entristecidos, refugiados que encontramos nas nossas cidades vizinhas. Identificar quais são as pessoas que entre nós ajudam outra gente a carregar as suas cruzes, cruz do sofrimento, cruz da violência, cruz do conflito, cruz das dores, cruz da destruição, cruz da guerra. E temos tanto, gente. Bombeiros, assistentes sociais, visitadores, conselheiros tutelares, enfermeiros, entre outros. Nesse tempo, gente, nesse tempo em que vemos tantas coisas tristes acontecer, eu e você somos questionados quanto à disposição de abrir mão, à disposição de renunciar. Esse tempo tão complicado em nosso mundo é tempo que nos faz perguntar pela liberdade de perder para ganhar, a exemplo do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. O sacrifício de Jesus é suficiente e eficiente para todos sempre, mas eu e você somos convidados a carregarmos a nossa cruz. Então, vamos continuar sendo embaixadores de Deus para o nosso mundo? Vamos continuar sendo pequenos cristos a caminhar, porque nós estamos sempre em caminhada. E a nossa ferramenta é a palavra da cruz e a palavra da ressurreição. Amém.